Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Márcio Alves para começar mais um estudo da Palavra de Deus. Por isso convido os irmãos para fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos orar? Ó Pai Celestial, nós estamos aqui, Pai, para entender um pouco mais da Sua Palavra, entender um pouco mais da Sua mensagem, Pai, para esse tempo. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos no nome de Jesus. Amém. Como vimos nos estudos passados, se você não assistiu os outros vídeos da série, convido você a buscar no canal os outros vídeos da série sobre a mensagem de 1888 e para você entender o contexto. Nós sabemos que no ano de 1888, Deus trouxe uma mensagem especial ao povo dele através dos pastores Wagner e Jones. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre esses dois mensageiros, porque quando a gente vem tratar desse assunto, logo começa um preconceito por conta desses dois personagens aqui principais, porque eles foram os mensageiros, os dois pastores, Wagner e Jones, mas há um preconceito da mensagem por causa deles. E nós vamos querer tratar justamente sobre tirar esse preconceito através do estudo do espírito de profecia. E esse preconceito tem sido levantado ano após ano. E por conta desse preconceito, muitos têm rejeitado a mensagem que Deus usou esses dois pastores para trazer ao seu povo. Por conta desse preconceito que tem se instalado ao longo desse tempo. E esse preconceito acontece porque muitos argumentam que por Wagner Jones, décadas depois de terem sido usados por Deus para pregar a mensagem da justiça pela fé, eles caíram em algumas tentações de Satanás. E por conta disso, é argumentado que a mensagem que eles tinham pregado não é uma mensagem verdadeira. Então, por conta disso, tem se levantado um preconceito contra a mensagem. Mas será que, como que Deus, ele relaciona a mensagem com o mensageiro? Nós vamos ler um texto de Ellen White para a gente entender isso agora. O texto que nós vamos ler é uma carta que Ellen White enviou ao pastor Onsen em 1892. E é interessante que nessa carta ela está reprovando o preconceito que esses pastores estavam tendo contra os pastores Jones e o pastor Wagner. Vamos ver o que ela escreveu. Se os mensageiros do Senhor, depois de permanecer corajosamente pela verdade por um tempo, cair debaixo da tentação e desonrar aquele que tinha lhes dado sua obra, vai ser isso prova de que a mensagem não é verdadeira? Não. O pecado da parte dos mensageiros de Deus faria com que Satanás se regozijasse, e aqueles que têm rejeitado o mensageiro e a mensagem triunfariam. Mas isto de modo nenhum inocentaria os homens que foram culpados de rejeitar a mensagem da verdade enviada de Deus. Essa carta ela é muito importante porque já no ano de 1892, o preconceito contra os dois pastores, os dois mensageiros da mensagem de 1888 já era grande. Desde que eles começaram a pregar em 1888, na Conferência Geral de Minneapolis, o preconceito só vinha aumentando. E nessa época de 1892, Ellen White estava em total apoio, dando total apoio à pregação de Jones e Wagner. Mas o preconceito, ele já existia. Então, eu quero destacar dois pontos aqui importantes nesse texto. Primeiro, se um pregador, um crente, uma pessoa que crê em Cristo, que é fiel, que guarda os mandamentos de Deus, ela prega a verdade. E anos e anos pregando a verdade. Mas no futuro ela venha
apostatar da fé, ela venha cair num pecado, cair numa transgressão, isso não prova que a mensagem que ela pregou no passado seja uma mensagem falsa. Ellen White deixa muito claro, o Espírito de Profecia deixa muito claro nesse texto que nós temos que fazer essa distinção. E o segundo ponto é que porque um pregador venha no futuro cair, isso não é desculpa, isso não inocenta as pessoas que não quiseram ouvir a mensagem que ele pregou quando ele estava fiel a Jesus. Se as pessoas que rejeitaram a mensagem dele, quando ele pregou enquanto ele estava fiel, e elas não aceitaram, e se agora esse pregador no futuro vir a cair, se apostatar, a cair em alguma tentação, isso não inocenta essas pessoas de ter rejeitado a mensagem de Deus. São dois pontos claros aqui, distintos, que o Espírito de Profecia faz nesse texto. E então, neste contexto, sim, nós temos que fazer diferença entre o mensageiro e a mensagem. De fato, nesse contexto, os mensageiros falharam, mas a mensagem, por ser a mensagem de Deus, a palavra de Deus, nunca falha. Continua sendo verdade, independente dos mensageiros. Agora eu quero ler um texto do Espírito de Profecia que também foi escrito no ano de 1892. E agora o Espírito de Profecia é bem mais enfático, direto, falando sobre Jones e Wagner. Diz assim: é bem possível que o pastor Jones ou Wagner podem ser derrubados pelas tentações do inimigo. Mas se eles serem, isto não provaria que eles não tenham tido nenhuma mensagem de Deus, ou que a obra que eles tenham feito foi tudo um engano. Mas, acontecendo isto, quão grande número tomariam esta posição e entrariam para dentro de uma fatal ilusão, porque eles não estão debaixo do controle do Espírito de Deus. Então, aqui a gente vê dois pontos aqui muito importantes. Aqui, o Espírito de Profecia é bem enfático, já se referindo diretamente aos dois mensageiros de 1888, dizendo que se eles caíssem em alguma tentação, isso nem de nenhuma forma provaria que a mensagem que eles pregaram na década de 80 não seria uma mensagem de Deus. Então, Ellen White ela é bem enfática dizendo isso. E agora o segundo ponto é um ponto muito importante, porque é algo de se preocupar, porque ela diz que se isso acontecesse, se acontecesse de fato que os dois pastores caíssem em alguma tentação, muitos um grande número, ela diz, ia tomar essa posição. Qual posição? De dizer que a mensagem que eles haviam pregado não era uma mensagem de Deus. Mas só que ela dá uma advertência aqui, dizendo que aqueles que tomassem essa posição em dizer que a mensagem de Jones e de Wagner não era uma mensagem verdadeira, estariam caindo numa ilusão fatal, num erro grande. Então, nesse momento, eu deixo o meu apelo para todos aqueles que têm preconceito contra a mensagem de 1888, têm preconceito contra os mensageiros de 1888. Reflitam nesse texto de Ellen White e tomem uma nova atitude. Estudem por vocês mesmos essa mensagem. Porque Ellen White disse que aqueles que têm esse tipo de preconceito estariam caindo numa ilusão fatal. Com isso, eu não estou negando que realmente, em anos posteriores, aqueles dois pastores não caíram em tentações de Satanás. Sim, eles caíram. Mas como disse o Espírito de Profecia, nós temos que fazer distinção entre a mensagem e o mensageiro. Então nós não podemos negar a mensagem da justificação dada em 1888 só porque eles cometeram algum erro posteriormente. E agora, para a gente terminar esse estudo, eu quero ler mais uma declaração escrita em 1895, 3 anos depois das duas declarações anteriores.
Ouça o que o Espírito de Profecia vai dizer em relação àqueles dois mensageiros. Diz assim: o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem preciosíssima a seu povo por meio dos pastores Wagner e Jones. Esta apresentava a justificação através da fé no Fiador. Essa é a mensagem que Deus manda para ser dada ao mundo. Esta é a mensagem do terceiro anjo, que é para ser proclamada com um alto clamor e acompanhada com o derramamento de seu espírito em uma grande medida. Se você rejeita os mensageiros delegados por Cristo, você rejeita Cristo. E deste texto, então, que nós acabamos de ler, eu quero extrair uma informação muito importante. Veja bem, Deus utilizou-se do pastor Wagner e do pastor Jones para trazer a mensagem da justiça pela fé. E é essa mensagem da justiça pela fé que vai ser dada ao mundo no poder da chuva serôdia em um alto clamor. Então, qual que é o conteúdo? Qual que é a mensagem que será dada no alto clamor? É a mensagem da justiça pela fé que foi trazida através do pastor Jones e através do pastor Wagner. E agora eu pergunto, se nós queremos dar o alto clamor, receber a chuva serôdia para proclamar ao mundo essa mensagem, como que nós vamos dar essa mensagem se nós não conhecemos essa mensagem? Como nós estaremos preparados para dar essa mensagem se nós não passamos a conhecer essa mensagem para que essa mensagem nos prepare para esse tempo? Então, essa é a grande pergunta que fica. Como que nós poderemos dar algo se nós não conhecemos esse algo para dar? Então, aqui é algo que Satanás tem trabalhado muito, porque ele sabe que esta mensagem da justiça pela fé e essa mensagem específica, a mensagem da justiça pela fé dada em 1888, é a mensagem que prepara um povo para dar o alto clamor. E ele sabe que se essa mensagem não chegar ao povo, então o povo não vai estar preparado para dar esse testemunho poderoso através da chuva serôdia. Então, o apelo que eu deixo é o seguinte: você tem que passar a conhecer essa mensagem. Mas não é qualquer mensagem. Foi a mensagem que foi dada lá, naquela época. Não é qualquer tipo de mensagem de justificação pela fé. Não, é uma mensagem específica que foi dada em 1888. Porque só essa mensagem prepara um povo para estar pronto para dar o alto clamor. E só essa mensagem será dada à época do alto clamor, no poder da chuva serôdia. Então que Deus abençoe você e que você não perca tempo em buscar conhecer essa mensagem.